E aí, pessoal, tudo bem? Para quem está buscando aquela tão sonhada aprovação no serviço público, cola aqui comigo, porque hoje a gente vai mergulhar fundo no cargo de secretário escolar. A ideia desse nosso vídeo é ser literalmente o mapa definitivo para passar nesse concurso. A concorrência está lá em cima e os editais estão cada vez mais complexos, né? Então, pegar toda aquela legislação pesada e rotinas burocráticas e transformar num formato direto é o que vai garantir a vaga. Vamos desvendar juntos o que as bancas realmente exigem na hora da prova. Bora lá? Bom, o nosso roteiro de hoje está dividido em 6 pontinhos rápidos. A gente vai passar por 1. O papel e a oportunidade. 2. O coração da escola. 3. Escrituração escolar e documentos. 4. Legislação essencial para provas. 5. Questões práticas. E, para fechar, 6. A nossa estratégia final de aprovação. Então, seção 1. O papel e a oportunidade. Sabe qual é o primeiro chamariz dessa carreira? O bolso, claro. O salário inicial geralmente fica ali entre R$ 1.800 a R$ 3.500. Para um cargo que exige só um nível médio completo, é uma oportunidade financeira super bacana. Isso sem contar aquele monte de penduricalhos bons da carreira pública, né? Auxílios, gratificações e um plano de carreira que vai valorizando o profissional com o tempo. Mas olha, não é só o dinheiro não. A estabilidade depois do estágio probatório é o pote de ouro no fim do arco-íris para quem é concurseiro. Mas quer saber a cereja do bolo? Principalmente para quem não é muito fã de academia. Não tem TAF, isso mesmo, 0 teste de aptidão física. Ao contrário das carreiras policiais, por exemplo, aqui o suor é 100% na cadeira, dominando a parte teórica e administrativa. Indo agora para nossa seção 2, o coração da escola. Galera, é muito bom anotar essa frase porque ela despenca nas provas. O coração e a vitrine da escola. Mas por que isso? A secretaria é a vitrine porque é o primeiro lugar que todo mundo vai. Os pais, a comunidade, os alunos. É o lugar que acolhe. E é o coração porque é lá que tudo é processado. É a guardiã de toda a memória da escola, sabe? As bancas amam cobrar isso porque mostra que o profissional precisa ter aquele jogo de cintura para lidar com o público, na vitrine, e ao mesmo tempo um rigor técnico absurdo no coração da coisa. E falando em rigor técnico, a gente chega na seção 3, escrituração escolar e documentos. Para começar, o que é a tal da escrituração escolar? Basicamente, é o ato de registrar de forma sistemática tudo o que acontece na vida do aluno e na escola em si. O objetivo é provar que aquilo é verdade, atestar a identidade de todo mundo e garantir que a escola está funcionando certinho perante a lei. E olha a dica de ouro. Os examinadores adoram as palavras-chave objetividade, clareza, autenticidade e racionalidade. É um serviço que não tem margem para achismos. Bom, antes da gente destrinchar os documentos um por um pedido super rápido. Já curte esse vídeo e segue o canal. É o melhor jeito de não perder nenhuma dica e acompanhar todas as nossas análises de provas e questões. E isso faz total diferença para garantir aqueles pontinhos que colocam o nome lá no topo do diário oficial, beleza? Então já clica aí para curtir. Voltando aqui para os documentos, o nosso primeiro grande protagonista é o requerimento de matrícula. Esse é o papel que dá o start oficial na vida do aluno lá na escola. Se o aluno for menor de idade, adivinha, o responsável legal é quem tem que preencher e assinar. E aqui tem uma pegadinha clássica de prova, atenção total. Esse documento não pode ter rasura de jeito nenhum. Esquece corretivo, esquece aquele rabisquinho por cima, errou, rasga e faz outro. Qualquer alteração invalida o documento na hora. Outra coisa que vive caindo nas avaliações é a diferença entre o diário de classe e o histórico escolar. O diário é aquele que o professor preenche lá na sala de aula com falta, nota e conteúdo dado. Já o histórico escolar, que é a secretaria que faz, é o documento mais importante para a transferência do aluno entre instituições. E quer saber onde a galera mais tropeça por falta de atenção? O histórico precisa obrigatoriamente de 2 assinaturas para valer, a do diretor e a do secretário. Faltou uma delas, o documento é considerado nulo. Simples assim. E a gente não pode esquecer da famosa ata. Fazer uma ata tem umas regrinhas super chatas e inflexíveis, mas que caem direto nas provas. Primeiro, todo número e data tem que ser escrito por extenso. Nada de colocar os algarismos numéricos lá. Segundo, o texto tem que ser corrido, não pode sobrar absolutamente nenhum espaço em branco nas linhas ou entre os parágrafos. E terceiro, todo mundo que estava na reunião tem que assinar. Por que toda essa paranoia? Para ninguém conseguir falsificar ou enfiar informação a mais depois que a reunião acabou. Vamos agora para a nossa seção 4, legislação essencial para provas. Tem um númerozinho da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que precisa ficar tatuado na mente. 800 horas e 200 dias. São 800 horas de trabalho escolar de verdade
divididas em pelo menos 200 dias letivos. Essa é a carga mínima no Brasil todo. As bancas adoram tentar confundir a cabeça do candidato, dizendo que dia de conselho de classe ou feriado conta como dia letivo, ou invertendo os números. Mas não dá para cair nessa não, tá? A matemática da lei é cravada e não tem margem para dúvida. Agora, um conceito de recursos humanos que dá um nó na cabeça de muita gente, a tal da recondução. Funciona assim: imagina um servidor que já é estável, aí ele passa em outro concurso para um cargo diferente, vai para esse cargo novo, mas por algum motivo acaba falhando e não passa no estágio probatório dessa nova função. E agora? Tá no olho da rua? Não. A recondução é exatamente o direito protetivo desse servidor voltar para o cargo antigo e estável, são e salvo. Só tem que tomar cuidado para não confundir isso com acesso, que é quando a pessoa sobe de cargo na mesma carreira, numa progressão vertical. Beleza, seção 5 na tela. Questões práticas. Bora ver como tudo isso cai na vida real? Imagina essa situação que é super comum nas provas. Um servidor público, do nada, resolve ir embora mais cedo do trabalho sem pedir autorização para o chefe. E detalhe, é a primeira vez que ele faz isso. O que a lei manda fazer com ele? A chave aqui é pensar com a cabeça da administração pública, sempre medindo o tamanho da infração que foi cometida, sem radicalismos. Se a primeira ideia foi demitir o funcionário, calma lá. A lei usa a lógica e a proporcionalidade. Para uma primeira infração, que é considerada leve, como sair mais cedo sem avisar, a punição é só uma advertência por escrito e pronto. A demissão é o extremo do extremo. É a ruptura definitiva aguardada só para quem fez algo gravíssimo ou vive repetindo o erro exaustivamente. E ninguém é demitido sem um processo administrativo gigante para poder se defender. A banca vai sempre tentar sugerir a punição mais pesada em casos simples, justamente para ver se o candidato escorrega na emoção. Fica a dica da precisão técnica. Olha outro cenário de altíssima incidência nos exames. Um aluno avisa formalmente que está de mudança e vai ser transferido para uma escola lá em outro estado da federação. Qual é a peça principal de emissão obrigatória que a secretaria tem que correr para preparar e não atrasar o futuro do menino? Acertou em cheio quem pensou no histórico escolar. Como a gente explorou agora há pouco, é ele que vai carregar toda a vida acadêmica do aluno, consolidando as notas e as horas de estudo cursadas. É o documento robusto e o passaporte legal para outra escola avaliar o estudante. E relembrando de novo, porque isso é essencial, a validade exige a assinatura conjunta do diretor e do futuro secretário escolar da instituição de origem. E assim, a gente entra na nossa seção 6, estratégia final de aprovação. Pessoal, saber a teoria de cor é lindo, mas o que realmente separa quem fica no quase de quem conquista a nomeação e assina a posse é o treinamento inteligente e direcionado. Então, se o candidato quiser receber orientações de estudo e provas recentes do cargo de secretário escolar para treinar e entender na prática o que deve priorizar no estudo, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link direto está disponível na descrição do vídeo. Garantir essa preparação mais estratégica e focada é, sem dúvida, o caminho mais seguro para a aprovação. Afinal de contas, a rotina de hoje está construindo um futuro servidor empossado ou só mais um nome esquecido no fim da lista. Um excelente estudo para todos e até a nossa próxima análise.